Você já parou para pensar que um simples brigadeiro pode virar um momento de celebração? Então, hoje eu vou te ensinar o passo a passo desse doce que é uma verdadeira tradição brasileira. Vamos lá? De equipamentos para a gente fazer esse brigadeiro, eu vou precisar de uma espátula, que ela se chama pão duro, porque ela tem essa bem abaulado aqui, ó. Isso faz uma grande diferença na hora de mexer o brigadeiro. E uma panela, que é muito importante. A panela ela tem que ser fundo duplo, mas as paredes da panela também tem que ser duplo, tá? Então, uma panela de inox não é bacana para fazer, porque ela tem o fundo, ok, mas as laterais da panela é muito fina, então queima muito rápido o brigadeiro, tá? Então a gente vai iniciar. Eu tenho aqui o leite condensado, que eu já vou colocar na panela. E eu misturo primeiro o leite condensado com leite em pó. Por quê? Vai me facilitar essa mistura. Se eu colocar logo a gordura, que é o creme de leite fresco, eu vou ter dificuldade. Então, primeiro eu vou misturar até ficar bem homogêneo, para depois eu entrar com os outros ingredientes. Ó, misturei bem. Agora eu entro com o creme de leite e a manteiga. Entro com o chocolate. Aqui eu tô usando chocolate branco, porque eu tô fazendo uma base neutra. Que aí depois eu tenho infinitas possibilidades de usar essa base, tá? Então misturo tudo e agora é mexer. Lembrando que se eu não tenho muita intimidade ou conhecimento para fazer brigadeiro, é muito importante que eu inicie em fogo baixo. Se eu já faço e tenho experiência, eu posso iniciar no fogo alto, tá? E aí, quando esse brigadeiro começar a ferver, eu tenho que abaixar o fogo, para não perder o ponto. Então, brigadeiro é tempo, né? Que a gente vai ficar aqui mexendo ele, bastante paciência, até ele chegar no ponto. E aí eu vou mostrar para vocês o ponto correto do brigadeiro. Então aqui a gente tem um segredinho para mexer, tá? Eu tenho que lembrar que eu tenho que mexer bem esse brigadeiro, porque como eu tenho temperatura aqui, eu posso queimar o açúcar que tem nesse leite condensado. Então, eu mexo pegando toda a lateral da panela e depois o centro. Eu mexo pegando toda a lateral da panela e depois o centro. Então é por isso que essa espátula me ajuda, ó. Porque ela consegue pegar toda a lateral da panela e o fundo, tá? Muito difícil fazer com outro tipo de material. Isso aqui facilita e ajuda muito no processo. Tá, então aqui nós estamos no ponto de cobertura, já entrando para o ponto de bolear. Então é muito rápido, tem que ter muita atenção, mexer bem para não empelotar, criar aquelas bolinhas, né? Ó, como é que eu sei que eu cheguei no ponto? Pego esse brigadeiro e faço o caminho de Moisés, ó. O caminho não se fecha. Então já cheguei no ponto correto do brigadeiro. Só que, como eu vou dar cor nesse brigadeiro, eu vou usar corante, eu preciso passar um pouquinho do ponto. Então eu confiro aí mais 1 ou 2 minutos. Mexendo bem, e aí eu já chego no ponto. Pronto, já chegamos no ponto, ó. O brigadeiro, ele cai em blocos, ó. E também o caminho de Moisés, ó, ele não fecha, tá? Esse é o ponto. E aí eu desligo o meu fogo e dou uma mexida bem para tirar esse calor residual. Que é muito importante eu fazer isso. Agora, eu tenho aqui um prato com papel filme. Eu vou colocar esse brigadeiro nesse papel filme. Essa espátula ajuda muito. Eu consigo pegar todo o brigadeiro que está na panela.
Então, é um item essencial, tá? Aí aqui, eu venho, fecho, eu tiro o ar, não pode ter ar, eu tiro o ar, tá bem quente, mas eu consigo tirar o ar. Aqui também, ó, eu aperto bem para tirar o ar. E aqui eu tenho a massa pronta. Essa massa, ela vai esfriar em temperatura ambiente, não pode levar agora para refrigerar. Inclusive, ela pode ficar até de um dia para o outro em temperatura ambiente, não é problema. Após isso, você pode refrigerar e a partir daí você vai trabalhar a finalização desse brigadeiro. Ou você pode congelar essa massa assim por 3 meses. Ou você pode bolear e congelar boleado por 3 meses também. Nossa massa de brigadeiro pronta. Ficou um dia em temperatura ambiente, depois foi para refrigeração. E agora eu vou tirar do papel filme. Ó, muito fácil, ela não é uma massa que gruda. Ó, sai muito fácil o papel filme. Você não perde nada do brigadeiro. E agora nós vamos tingir esse brigadeiro, porque a gente quer dar uma cor às nossas flores, né? Então eu venho aqui com uma espátula ou com uma faca, corto essa massa, dou uma mexida nela, né? Porque ela tá bem refrigerada. Mas olha o brilho dessa massa. Muito boa essa massa, maravilhosa. E aí, agora eu vou tingir. Então eu escolhi cor rosa seco, que eu vou tingir essa massa. Coloco pouco corante, porque é mais fácil para eu corrigir se eu colocar pouco do que se eu colocar muito, tá? Então eu coloquei aqui, eu fecho, igual eu fecho uma coxinha. E aí eu vou começar a misturar isso aqui. Para tingir e chegar no tom que eu quero. Eu quero um tom bem suave, então eu não usei muito corante. Eu quero bem delicado, então para mim tá bom esse aqui. Então já tem uma massa tingida. Agora eu vou tingir o verde. Eu vou mexendo um pouco nessa massa, porque ela estava muito tempo parada, refrigerada. E aí eu venho com o verde. Mesma coisa, coloco pouco, que é mais fácil. Tá mais um pouquinho, que aqui tem mais massa. Fecho. E vou mexer nessa massa. E tingindo. Giro. Mexo para que esse corante vá conseguindo ficar uniforme aqui nessa massa. Também não quero um tom muito forte, quero tons suaves. Então são esses 2 tons que nós vamos usar, tá? Esse aqui eu vou deixar guardado. Então nossa massa pronta, tingida, agora vamos bolear. Vamos fazer bolinhas de 20 gramas. 18. 20. Aí eu venho, dou uma leve boleada, passo aqui no leite em pó. Deixo ela aqui quietinha. Venho com esse outro, não preciso me preocupar muito em bolear. Agora a gente vai usar esse equipamento aqui, tá? Para deixar minhas bolinhas mais redondinhas. Então eu venho, coloco aqui. E aí eu tenho minhas bolinhas super redondas, tá? Agora eu vou colocar elas aqui. Então, a gente vai usar o ejetor, né? Eu tenho aqui esse equipamento, que é o ejetor. Como que eu uso ele? Aqui, ó, ele tava fechadinho, eu tiro essa parte, faço isso, pego a florzinha aqui atrás, ó, tem um encaixezinho, eu venho, encaixo e giro.
Tem que ficar firme. Pronto. Aí venho aqui e fecho. E ele vai nos auxiliar em fazer nossas florzinhas, tá? Então, por que 20 gramas do brigadeiro? Porque 20 gramas dá certinho aqui. Não tem erro, tá? Então, aí eu venho com o brigadeiro, que é 20 gramas, coloco esse ejetor aqui e pressiono. Ó, pressiono e solto. E aí eu tenho a minha flor linda, ó. E aí, aqui eu tenho uma caixinha, porque eu vou montar esse brigadeiro numa caixinha. É uma sugestão para presente. Então, eu compro a forminha com um plásticozinho para proteger, venho e coloco essa florzinha aqui dentro, ó. E aí, vou montar a minha caixinha. Então, mais uma. Venho com o ejetor, pressiono, coloco na caixinha. Ó, fica uma altura boa, bem decorado. Para festa, para presente, é uma opção maravilhosa. E aí o verde, o tonzinho verde, a mesma coisa. Temos a sugestão, então, uma caixinha ou qualquer coisa que você achar que fica bacana. Pode ser um prato, fica bacana numa louça também. Aqui eu escolhi uma caixinha bem neutra, né? Escolhi tons suaves para a nossa flor de brigadeiro. Então é uma sugestão para presente para o Dia das Mães ou em outras ocasiões também. E aqui eu fiz um cartãozinho, né? Com uma flor seca, que os tons também estão bem harmonizando. E uma fita feita de papel também, tá? Então, eu vou montar, fecho essa caixinha. Vou colocar esse meu lacinho que eu já fiz com antecedência para me facilitar a montagem. E aí, coloco o meu cartãozinho e tá pronto a nossa lembrancinha para o Dia das Mães. E se você gostou, curta, comente e compartilhe com aquela pessoa que você tem certeza que vai amar esta receita.